Ah, sim, tranquilo. Só me dá o toque. É tranquilo, cara. Na realidade, o que que é? Eu gosto de fazer o rolinho dele assim, né? Faz o rolinho. Ação que eu dei. Olha onde joguei o primeiro galho. Joguei o primeiro galho aqui. Olha o fundo lá na minha mão, olha. Tá vendo? Ele tá no vazio aqui, ó. No vazio aqui você vê ele, ó. É importante que você deixe, por exemplo, tem um buchinho meu aqui que para eu sair da altura que eu peguei ele, que era uma bola de jardim enorme, maior que eu. Trazendo o vazio do primeiro galho maior, o ápice olhando para o primeiro galho, evitar a monotonia, com galhos em sequenciais certinhos, sempre jogar um. Aqui, passa ó. a mãozinha que dá. Isso. Aqui ele dividiu o ápice em dois, que ele fez um volume aqui. Olha lá, como é que ele fez. O que dá o peso visual, o que está dando peso visual para o primeiro galho é esse galho aqui. Que seta horrível, meu Deus. Hein, Rock? E no caso das plantas que são inclinadas, o lado que o galho, o tronco está inclinado, também já está indicando aonde vai ser o sachêda, né? Não necessariamente. Olha esse exemplo aí, ó. Esse exemplo aí quebra tudo. Ó. Ela está inclinada para um lado e o galho para o outro. Entendeu? Aí tá uma bagunça. Não, mas o que é legal, tá uma bagunça, mas é um Yamadori. Olha o movimento dessa árvore, olha a informação que tem de movimento no Tatiagari dela, é uma coisa impressionante. Eu acho que um pouco a copa está muito alta, né? Mas aí a limitação que o Yamadori trouxe para a composição, por ser o Yamadori, tem essas dificuldades, né? Então aqui, mas mesmo assim você vê bem o peso visual direcionando para lá. O que é que está dando peso visual aqui? Essa pode ser que não fique muito claro? Tem um pinheiro branco, ou Rock? Não, esse é um pino silvestre. Ah, sim. E onde seria o ponto focal aí, Rock? De uma planta dessa aí? O ponto focal dela, Daniel, é aqui, ó. Passa a mãozinha. Passa a mãozinha em cima. Entendeu? Aí, se você olha o ponto focal aí. E o triângulo A dela... copa ficou alta mesmo. Mas, Rock, mas é uma solução muito elegante para um material que, para montar a copa, foi difícil, né? Foi difícil. Não, ó, se você... Essa árvore, gente, ela tem 1 metro de altura. Você olha ela debaixo dela assim. É impressionante. O pessoal me cobra no grupo, eu vou mandar uma foto no grupo dela de baixo. É uma coisa assim, é impressionante. Ela é muito grande, galhos muito grossos lá em cima. Você vê que tem galhos que dão volta lá em cima, tá vendo? Então, o cara é um Yamadori. Foi uma maneira que o cara conseguiu trabalhar e a composição da Copa ficou maravilhosa. Esse ano foi 2016. Ela ficou em segundo lugar na exposição. Oi, meu amor. Tô sem internet. Não, tá horrível a internet. Ei, Roque, escuta. Aqui, Emílio. Tá me ouvindo, Roque? Tô ouvindo. Beleza, escuta. Aqui eu estou percebendo o seguinte, a copa, ela não está ainda num ponto maduro que está dando um equilíbrio total, né? A gente percebe o olho do dragão, ele ainda está muito grande e desproporcional em relação às copas que ele fez. Então, sim, ainda sim. dá uma tendência de visual de parecer que a árvore está caindo para o lado contrário. Isso. E a soma vetorial, na realidade, quando a gente vai analisando isso aí, a gente começa a imaginar os vetores, a soma vetorial tinha que ser igual uma chumbada, né? Indo para baixo. Exatamente, Emílio. Ainda exatamente. falta um pouquinho. Oi, falhou, Emílio, sumiu, Emílio. Vocês estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo, tranquilo. O Emílio que sumiu. Essa daí, vocês conseguem ver o peso visual dela? Opa! Aí. Todo mundo consegue ver aí o peso visual, como é que está montado aqui?
O que está dando o peso visual aqui, deixa eu desenhar. Deixa eu chamar para cá. É isso aí, ó. Entendido? Que aqui, na realidade, esse desenho meu ficou meio tosco. Aqui ele fez um jogo de 3 volumes que joga num volume, ó. Que aqui. Essa árvore que foi campeã desse ano aí, 2016. O que eu queria mais marcar com você, peço desculpa por esse problema técnico que a gente teve hoje aqui de conexão, mas era mais mostrar isso mesmo, a questão do peso visual. Caiu já de novo? Caiu de novo. Caiu de novo. Caiu não, Roque. Aqui não. Também tô vendo. Oliveira na tela aí, não? Não, tá Oliveira não. Então, peraí que vai chegar o Oliveira. Que chu ainda. Aí, chegou o Oliveira. Bruta essa, hein? Consegue ver o ápice olhando para o primeiro galho nesse caso? Nesse exemplo? Totalmente. Totalmente? Ficou claro, gente? Vocês querem que mostre mais exemplos aqui ou dá para a gente conversar aqui agora sem precisar desse recurso que está me deixando agoniado aqui? Ó, essa é legal. Aprendi demais. Tem uma planta. Oi, desculpa, eu falei junto, me perdoe. Tá bom, Roque. Tá excelente, aprendi Eu muito. Não, ótimo. Então, Roque, só observação. Oi. Essa oliveira que você acabou de mostrar, a copa dela não está um pouco pequena para a espessura do tronco? Não poderia ser um pouco maior a copa, por exemplo? Poderia, mas aí o que acontece é o seguinte, essa oliveira é uma oliveira de Maiorca, aquela que dá uma casca, que é a mais cascorenta. Eu voltei ela aí, vai demorar, vai dar um delayzinho, mas vai chegar ela aí de novo. Ela é uma da que a casca é mais cascorenta. Na realidade, é um olivastro. Ela é uma árvore que é muito difícil de trabalhar. O Maninho sabe como é que é. A dificuldade para fazer uma copa densa dessa daí, cara, não é fácil. O cara tem um cultivo muito bom. Então, aí, na realidade, a gente não está vendo a massa que ela tem lá atrás. Lá a parte de trás dela, você vê que ela é bem maçuda. A copa não é tão pequena quanto parece. Ela tem galho que no vazio do buraco do chare ali. Oliveira também, essa oliveira, a massa dela começa lá na madeira morta, lá de cima. Não só nas folhas, né? Isso. Na verdade, é um conjunto que a madeira morta ela compõe o triângulo da... Roque. Observação, exatamente. Mas, Roque, nessa árvore... Oi. Roque, nessa árvore... Considerando o veio vivo dela e a parte de madeira morta, a copa está equilibrada com o veio vivo dela, não? Ou eu simplesmente tenho que considerar o pacote completo? Não, é o pacote, é o conjunto. Você acha? Não, assim, porque geralmente a madeira morta muitas vezes vai te dar certo. Então, a parte viva, quando a gente vai ver, as pessoas me parece bem coerente com a copa que aparece pelo menos na foto. Entendeu? Sim, ponto sim. E não é uma composição que assim, o trabalho do cara é um trabalho muito bom, é um trabalho muito bem feito, muito bem executado. E assim, você vê que é um trabalho maduro, é uma árvore que tem aí no mínimo 10 anos de cultivo. Quem tem oliveira sabe o que é fazer uma ramificação dessa numa oliveira dessa. Não é fácil. Entende? Aqui uma outra oliveira também, na sequência, a próxima foto que vem é uma oliveira também. Essa está muito nítida, o peso visual do ápice para o primeiro galho.
Então, pessoal, mas o que eu queria mais mostrar com esses exemplos e com aquela parte das fotos dos gráficos do Michele Andolfo, com esses desenhos, o que é? É essa questão. O que é mais relevante? Vamos fazer um resumo aí. Vocês me lembram? O primeiro galho, vazio do primeiro galho tem que ser o maior vazio da árvore. O que mais? O ápice tem que apontar para o primeiro galho. Exatamente. Isso aí. Então, ó, ápice apontar para o primeiro galho destacado, o maior vazio. Você tem jogo de copas, o jogo de copa não ser monalto, não ser dinâmico. Como que a gente faz isso? A gente faz isso com o jogo visual dos galhos. Deixa eu colocar aqui agora, espera aí. Fixar vídeo. Agora vamos... Como é que estamos de horário? Tá tranquilo aí o horário? Para mim tá tranquilo. Ótimo. Nós perdemos muito tempo ali. Eu tô com a árvore aqui. Meia-noite. Que era... Ainda? Pode ficar aí, Cal. Pode ficar aí. Pode ficar aí. Ajuda aí. Só chega para você não ficar no coisa. Aqui agora. Opa! Deixa eu só ligar o som de todos aqui. Aqui, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu trouxe umas árvores aqui para tentar para a gente visualizar isso. Esse buchinho aqui, ó, é um buchinho que ele foi aramado um tempo atrás e o que aconteceu? É muito comum algumas espécies que têm muito vigor, que são muito fortes, ela, com o tempo, o galho subir. Então, essa árvore perdeu um pouco a forma. Aqui, agora, qual que é a proposta? Eu abaixar o primeiro galho. Primeiro, o vaso está... Podem falar, podem ser sinceros. Não está coerente. O vaso está muito grande para a copa. O ideal é que o volume do vaso seja menor que o volume da copa e a forma dele também não está coerente. Ele está um vaso feminino para um tronco muito masculino. Concordam comigo aí, nesse caso? Consegue ver isso, sim. claro? Em gênero, número e grau, Roque. Ótimo. Seu Luiz, deu para entender aí esses conceitos aí? Foi a aula que o senhor perdeu, né? Ô, rapaz, melhor do que isso não existe, não. Agora não tem mais dúvida, não. Show! Show! Ótimo. Então, aqui, o que acontece? Essa árvore, eu peguei ela tem pouco tempo, é de um amigo, que a gente está fazendo um jogo aí nela, ela está até para venda, e eu vou corrigir essas coisas nela. Primeira correção que eu vou fazer agora, como a época do ano que a gente está, é uma época do ano que não dá para fazer replante, então essa aqui do vaso eu vou deixar para fazer na primavera. Vou colocar ele no vaso retangular e um vaso desse tamanho, mais ou menos. Aqui, o que é principal? Vaso menor? Que dá... O maior? Não entendi. Um vaso menor. Tá. Um vaso menor. Porque o vaso está muito grande. O vaso desvaloriza a árvore e, principalmente, desvaloriza o tronco. Se fosse um vaso menor aqui, entendi. Ó, você ia ter o conjunto muito mais valorizado. Entendeu? Mas ele colocou nesse vaso porque era o vaso que ele tinha para colocar. Aqui, o que eu queria jogar mais? Jogar um pouquinho mais aqui na forma, dá para ver bem pela imagem. Eu gosto de ver isso pela imagem. Se eu fixar aqui, que eu trabalho melhor aqui. Isso. Fica por trás da planta. Isso, assim, né? Aqui, ó. Jogar para baixo aqui um pouco. Esse também vai junto. Aqui, quando eu jogo ela aqui, olha o patamar como é que tá. Esse patamar, antigamente, ele era assim, ó. Aqui mais baixo e aqui mais alto. Só que com o tempo ficou uma coisa só. Aqui a gente pode usar tanto a tesoura já vai me ajudar bastante aqui, que eu vou pegar aqui, ó.
Vou fazer a correção, olha só. Porque isso, às vezes, sem a gente perceber, a gente perde a forma. Que é no dia a dia, uma poda que você faz um pouquinho maior hoje, um pouquinho maior amanhã, quando vê, conseguiram ver a diferença que deu só com essa podinha, olha lá, ó. Joguei um patamar aqui, o outro mais alto um pouquinho. Olha lá a diferença. Então, aqui deu para... Mesma coisa geral aqui. Vou cortar um pouco geral das pontas. Lá dentro, vou dar uma limpada para visualizar melhor lá dentro. Ó. Tirar galhos que estão lá, que nascem para dentro, que embola. Galho que vai para baixo. Todas as folhas e galhos que vão para baixo. Para começar a mostrar a estrutura dele por baixo. Vocês já conseguem ver o galho por baixo, olha. Estou passando o dedo no galho. Ó. A luz está boa, gente? Vocês querem que eu aumente a luz aqui? O que vocês acham? Vê se fica melhor. Melhorou ou estourou? Melhorou, Roque? Sim. Espero que não estoure aí. Se não tiver estourado, tá ótimo. Aqui agora, não. Mesma coisa. Eu já passei os arames aqui mais cedo, para não ter que ficar passando arame com vocês aqui. Então, eu já passei os arames. Agora, eu vou fazer uma tração aqui, ó. Seguinte. Para fazer a tração, normalmente, eu uso arame de cobre, melhor do que o de alumínio, que é mais resistente para essas trações, né? Você quem queima, Roque? Eu que queimo. Depois você me dá esse bizu. Eu que queimo aqui. Oi, desculpa, não escutei. Depois você me dá esse bizu. Ah, sim, tranquilo. Só me dá o toque. É tranquilo, cara. Na realidade, o que é? Eu gosto de fazer o rolinho dele assim, né? Faz o rolinho. Eu queimo aqui na minha lareira, ou então eu tenho um queimador que eu uso para fazer fogo aqui. Aí eu coloco no queimador, ponho o fogo. O importante é você manter um fogo bem forte, braseiro, sabe? Fazer braseiro mesmo. Aí, com o braseiro, você pega, a hora que tiver o fogo bem forte mesmo, joga o arame lá dentro. Espera ele ficar incandescente. A hora que ele ficou incandescente, você tira. Pode pode jogar num balde de água fria, para dar o choque térmico, ou, em alguns casos, o pessoal diz que deixa esfriar sozinho, sem dar o choque térmico, né? É melhor para que ele fica mais macio. A maioria das vezes, muitas vezes, eu queimo na hora que eu vou usar, perto da hora que eu vou usar, eu dou um choque térmico mesmo. Eu dei um alicate de gin, tá aqui. Aqui, por favor. Só aqui agora? Oi, pode falar. Galho que está logo acima da madeira morta, do lado oposto ao que você está trabalhando, é o mesmo galho que você está trabalhando? Isso. Ou é outro? Não, é outro galho. Ele é um galho, vou te mostrar ali, sair de lá, ó. Olha, tá melhorou, acho que tem alguém que está dormindo aí. Dá um... Eu estou ouvindo um ronco. Tanto que a aula tá boa, tá vendo? Bonsai é relaxante, isso é normal. Olha só, deu para ver agora por baixo? Roque, essa é a frente agora, da planta? Essa aí é a frente da planta? Não, aqui é as costas da planta. A frente aqui. Primeiro, fundo, segundo. Ok, obrigado. Linha de ápice. O fundo está no mesmo nível do primeiro galho, então, né? Isso não é quebra de regra, né? Não. Ele está no nível e o fundo um pouquinho mais alto. Tá vendo as minhas mãos aí de lado? Ó? Perfeito. Olha a minha mão aqui no primeiro galho, ó. E a minha mão lá, ó. Aqui vai ficar melhor para você ver, ó. O fundo está aqui. O primeiro galho aqui, ó. Deu pra... ingrato. Deu para ver?
que eu posso melhorar Bota aqui essa... do outro lado, Roque. Bota a planta de frente e põe por trás a mão. Isso, melhor. Põe a Olha mão aqui, por ó. trás lá. Olha a ação que eu dei. Olha onde joguei o primeiro galho. Joguei o primeiro galho aqui. Olha o fundo lá na minha mão, olha. Tá vendo? Ele tá no vazio aqui, ó. No vazio aqui você vê ele, ó. É sutil. Essas coisas, gente, não precisa ser claro, não precisa ser evidente. Pode ser sutil. A sutileza vale muito aqui nessa hora. Aqui agora, uma seção de araminho aqui. Com essa tração, já vai resolver bastante o problema. Aqui eu já mandei aqui. Aqui tem um galho que está indo para dentro. Ele brota e vem para dentro aqui. Eu vou tirar um pouco do peso dele. Aqui tirando o peso do galho mesmo e definindo os patamares. Ó. Esse galinho não preciso. Aqui também não preciso. Então, aqui eu montei, nessa jogada aqui, eu montei o primeiro galho, que era um patamar só. Eu já fiz 1, 2, 3, 4 patamares nele. Aqui posso usar, colocar um araminho aqui de jogo rápido. Mas o que é importante nesses elementos estéticos? Primeiro, de onde que vem? Qual que é a origem disso? É a filosofia, a estética zen. E a aplicação deles no bonsai, como é que a gente vai fazer? Trazendo o vazio do primeiro galho maior, o ápice olhando para o primeiro galho, evitar a monotonia, com galhos em sequenciais certinhos, sempre jogar um para cá, outro para lá. Você já quebra, você já traz dinâmica, você já tira o estático e traz dinamismo para o conjunto. É muito importante esses detalhes e, às vezes, muitas vezes, a gente sabe as regras e não sabe a origem delas. A gente sabendo, conhecendo essas origens, vai facilitar o entendimento e a assimilação, entende? Ok. Oi. Desculpa, eu desliguei seu som sem querer. Desculpa, cara. Eu fui desligar porque você falou na hora. Habilita seu áudio aí, por favor. Tá ouvindo? Agora sim. Com relação ao posicionamento da planta no vaso, quando ela tem que ficar no centro, quando que ela tem que ser uma planta mais para o canto, como que é isso? O ideal é você evitar o centro, sempre. Nunca no centro. Sempre buscar trazer ou para um lado ou para o outro. Entendeu? Ou para a direita ou para a esquerda. É a questão da proporção áurea. A gente vai cair na mesma questão que tinha falado antes aí. Que é o quê? Se você deixa no centro, fica certinho. Quando eu jogo, é igual um quadro, uma fotografia. O tema da fotografia nunca vai estar no centro. O ideal é você colocar no terço. Divide em 3, um terço é onde vai estar o tema. Aqui, nesse caso, essa árvore ela está 4 dedos para cá, ó, 5 dedos. Vamos colocar aqui, ó, 5 dedos aqui 3 dedos. Então tá boa a colocação, sabe? Ela está mais para o canto de cá. E o ideal é que ela seja colocada, ela esteja mais descentralizada e para o lado oposto à queda do ângulo. Se ela é um tronco inclinado, a inclinação tem que ir para dentro do vaso e o primeiro galho para dentro do vaso. O ideal é isso, entendeu? Entre a inclinação e o primeiro galho, vamos supor que ela tem inclinação para o lado e o primeiro galho para o outro. O ideal, o que pesa, o que vai contar na hora de eleger qual lado você vai colocar, é a inclinação, vale mais do que o primeiro galho. Ficou claro? Perdendo, eu vou posicionar de acordo com a inclinação do primeiro galho, eu vou colocar ela a favor da inclinação. Ao contrário. Não. São duas coisas que influenciam. A inclinação, se eu tenho um tronco inclinado assim, o lado que vai ficar mais perto do vaso é o lado oposto à inclinação. Então, a sombra, a gente brinca que a sombra da inclinação vai estar dentro do vaso. E a sombra do primeiro tem que estar dentro do vaso também. Mas um caso em que eu tenho a inclinação numa direção e o primeiro galho na outra, a inclinação vai sobressair ao primeiro galho. O ideal é que ela esteja, vamos supor que seja uma planta reta.
o primeiro galho vai estar para dentro do vaso. Entendeu? Se for inclinado e com o galho, igual é o caso desse, ele está inclinado para cá e o primeiro galho para cá. Matou que está fácil, que ela vai ser, o vazio dela vai ser o lado de cá. Agora, se ela está inclinada para cá, com o primeiro galho para lá, o que vai determinar o local de plantio, a tirada do centro, vai ser a inclinação e não o primeiro galho. Ficou claro agora? Ficou claro. Quando eu falei do Rokidashi? Não ouvi, desculpa. Era bem, na verdade, eu esqueci de comentar isso, né? Porque a minha dúvida era com relação a uma planta reta ou como se fosse o Rokidashi mesmo, né? Porque ela dá quase a impressão de que é perfeita, né? Então eu fiquei pensando como que é o posicionamento de uma planta no caso do Rokidashi. O Rokidashi é o seguinte, alguns casos você vê Rokidashi no centro, você vê Rokidashi plantado no centro, você vê muito, mas normalmente dá uma quebradinha para um lado e para o outro, aí você joga com a copa. O lado que você der é mínima a quebradinha, aí é questão de igual aqui você olhou. Você olhar para os 5 dedos, 3 dedos, 2 dedos já deu a diferença. No Rokidashi, 1 dedo às vezes já é suficiente e você joga com a copa. Você faz com que você pode jogar com que a copa fique mais pesada para um lado do que para o outro. Ah, a copa é muito certa. Aí, de repente, vale até você encaixar ela próximo do meio mesmo. É válido. É aquela história. Toda regra, ela tem exceção, entendeu? Então, tem casos que você encaixa aí, consegue encaixar, consegue jogar, e muitas vezes você vai estar com uma equipe igual aquela Érica Arbórea que eu mostrei. Ela tem vários, se você for olhar ao pé da letra, ela tem várias falhas estéticas. E mesmo assim é bonita, é impressionante. Entendeu? O que é importante nesse conjunto? São os elementos de forma da árvore serem marcantes. Um tronco bem definido, uma junção, os galhos, você vê que os galhos têm uma certa coerência com o tronco. O tronco é cônico. O galho também segue uma certa conicidade, não ser o galho cônico, o tronco cônico e os galhos cilíndricos, é incoerente. Então, a coerência no conjunto todo vai te trazer muito efeito, além desses padrões estéticos. Esses padrões estéticos, eles são ferramentas que vão te ajudar muito no trabalho, e principalmente para a pessoa que está começando, vai ajudar muito no entendimento da arte, na visualização da arte, que eu acho que é a grande dificuldade da gente quando começa no bonsai. Eu brinco que a gente, quando começa no bonsai, é como se estivesse numa nuvem, né? Você está no meio de uma neblina, assim, você vai tateando, nada, e não enxerga nada na frente. À medida que você vai aprendendo, vai entendendo, vai assimilando, essa névoa vai baixando e o seu nível de atendimento melhora, você consegue ver o que você não enxergava antes, de uma hora para outra você está enxergando tudo. E acontece meio que assim, igual andar de bicicleta de uma hora para outra, quando você vê, você está andando, sabe? Então, é muito bom senso, gosto, intuição. Esses dias mesmo, o Léo mandou num grupo nosso aí um texto do livro dos 5 Anéis, que é escrito pelo Musashi. E ele fala que, ele tratando da arte marcial, né? Que ele fala que, pela complexidade do assunto, as palavras não vão ser suficientes para colocar para as pessoas o aprendizado necessário. Então, que nesse caso, a intuição, o processo intuitivo, é imprescindível para o aprendizado, que extrapola a palavra, vai na casa vai na intuição mesmo. Então, eu tenho um Rokidashi aqui que está para o ladinho. Entendeu? Uma jabuticaba que foi postada agora no Instagram. Aquela jabuticaba, se você for olhar, ela é um Rokidashi e ela tá para um canto do vaso. Entende? E tá até num vaso oval ela. Porque o Rokidashi, ele cabe o vaso oval porque é uma forma leve, é uma forma considerada feminina. A copa é o mais alto um pouco, você extrapola o terço, né? Aquele lance do terço. Árvore masculina. O terço mais baixo, copa muito frondosa, muito atarracado, o galho, o primeiro galho vai lá embaixo. O galho, a distância do
do primeiro galho para o conjunto da árvore é menor do que 1/3. Uma árvore equilibrada, uma árvore intermediária, o primeiro galho exatamente num 1/3. E uma árvore feminina, o primeiro galho acima de 1/3, maior, a distância dele maior do que 1/3. Então, nesse caso, o oval cai bem e você pode jogar para um ladinho de leve. Um dedo já é suficiente para quebrar isso. Aqui agora, o que é mais importante? O que está faltando aqui? Eu tenho esse jogo, agora aqui ó, ficou... Não está dando para ver legal. Ah, agora deu. O que foi, Love? Estou procurando uma negócio... Que negócio? Para medir. Treina? É. Treina tá ali, ó. Aqui, ó. Oi, Roque, uma dúvida ligeira. Vaso de 8 lados, que é cheio de ângulo. Qual é a parte da frente desse vaso? É a quina ou a parte reta? Aí é gosto. É muito gosto. Eu, particularmente, eu gosto muito de colocar a quina. A quina e o vão dos pés. Tem gente que gosta de colocar a parte reta, tem gente que gosta de colocar o pé na frente, entendeu? Pega o pezinho e coloca na frente. Eu mesmo eu gosto muito da quina, porque a quina ela te dá já uma visão de tridimensião. Mas isso é muito gosto. Tanto pode ser a quina quanto pode ser o meio. Os vasos quadrados, principalmente para cascata, o ideal é que seja a quina. O recomendado, o que é mais recomendado é a quina, não o quadrado. Por quê? Não a parte reta do quadrado, por causa dessa tridimensão que ela te dá. Ela te dá uma profundidade, ela te dá uma perspectiva melhor. Entende? Então, nesses vasos que tem muitas formas, eu gosto muito, eu sempre tendo a ir pela quina. Mas aí, gente, entra uma coisa. Muitas vezes a planta também vai influenciar o tipo de planta que é, o tipo de movimento que ela tem, sabe? Então, isso tudo conta. Aí, mais uma vez, cai nessa questão do bom senso mesmo, da intuição. Se eu gosto, eu gosto muito de colocar e ver como é que é o resultado. Põe de um jeito, ó, ficou bom. Põe do outro, ó, ficou melhor. Põe do outro, não, ficou pior. Entendeu? Então, vai experimentando, vendo no visual. Olha como é que melhorou só esse trabalhinho, olha como é que melhorou já a forma desse lado. Aí agora eu vou para o outro lado. Nem que eu não termine ela com vocês aqui hoje. Aqui agora eu queria fazer o peso visual, montar o peso visual aqui para vocês, que está confuso. Consegue ver a linha do ápice está bem marcada. Está vendo a linha do ápice? Então, a linha do ápice, a gente tem ela bem marcada aqui. E o peso visual daqui, ó, não está muito marcado. Eu já passei o arame mais cedo para adiantar o serviço, para não ficar tomando tempo seus. Aí, agora eu só vou posicionar aqui. Roque, é o Everson. Quanto influencia essa metodologia no método naturalista? Cara, é aquela história. Depende de qual método naturalista você está falando. De qual você está falando comigo? É o, por exemplo, do Walter Paul? Sim. Entendeu? Porque tem alguns naturalistas, que você me desculpe, mas assim, é porque fica querendo inventar a roda. É uma coisa que já está pronta, é um conceito, aí vai falar, não, que bonsai não é isso. Então não é bonsai, ele está fazendo outra coisa que não é bonsai. Bonsai é uma arte que nasceu no Japão, a filosofia, enquanto prática, nasceu na China, não chama bonsai lá chama penjin. Bonsai nasceu no Japão e sofre essas influências do Zen. Se não tem isso, se não tem esses elementos, se não tem estética, se não tem beleza, se não tem equilíbrio, se não tem dinamismo, não é bonsai. Aí entra a questão do naturalístico. O naturalístico é um estilo, uma corrente que nasceu na Europa, uns anos atrás. O Walter Paul é o grande defensor dessa bandeira naturalística, mas ele é um cara que tem o know-how, tem o conhecimento.
você vê esses elementos na árvore dele, o vazio, o primeiro galho destacado, você vê ápice olhando para o primeiro galho. Então, você vê muito elemento no Walter Paul, nas árvores dele. Agora, ele trabalha algumas árvores com a forma bem solta, igual falou Rock Dash, uma forma bem aleatória. Mas mesmo nesses casos, você consegue achar, se não todos os elementos, mas boa parte deles. Principalmente os elementos de forma, que são o quê? Nebari, tronco, galhos, madeira morta. Então, esses elementos, que são os elementos de forma determinantes para o bonsai, mesmo no Walter Paul, você vai achar todos lá. O Walter Paul é um cara que eu sigo no Instagram, sigo no Facebook, tem o site dele, é muito legal, que é um blog, que ele coloca o dia a dia do viveiro lá no blog. Então, é muito interessante. O Léo mesmo, que está aí com a gente, é fã do Walter Paul também. E o que acontece? É naturalística? É naturalística, mas os elementos de forma estão lá e os elementos de caráter também são levados em consideração. Então, é um naturalística que ele carrega a bandeira dele de trazer mais naturalidade para o bonsai, de tirar esse excesso de linhas retas, de linhas muito homogêneas. É válido, eu acho que é válido, mas os elementos principais estão lá. O que eu não concordo é com o naturalistic, que não tem nada disso. Um varetinho, uma vareta no vaso plantado, sem forma nenhuma, sem nada. Você não tem elemento de forma, você não tem elemento de estética. Então, aí eu já não considero bonsai, não, entendeu? Eu acho que... Perfeito, respondido. Show, Everton. Gostou aí, cara? O que você achou da aula? Para variar, é sensacional. Estou ligado aqui desde o primeiro minuto. E já pensando nas minhas amanhã, o que eu posso já conferir. Não, é isso aí. 70 pessoas até agora. Que bom, pessoal. Não está tão ruim assim como eu estava pensando. Eu gosto muito de fazer esse acerto pela foto. Aqui é que eu vou dando o ajuste. Eu olho ali, ó. E o ajuste fino a gente faz por aqui. Agora, Roque, Maria, sim, quando ela está nessa posição, não ficou um espaço muito grande ali entre os dois patamares, entre o primeiro galho e o ápice? Mas é de propósito. É porque agora, Maria, o que acontece? Eu estou montando ela aqui. Esse galho, eu vou fazer isso com ele. Ó. Deixa eu ir por trás aqui para ficar melhor. É porque a gente começa o seguinte. Primeiro galho, montou ele. Fundo, segundo galho. Eu estou querendo dar um trabalho aqui agora para vocês verem, mas para você ver o resultado do peso que não tinha. Esse galho vem para cá, ó. Ah, tá bom. Tá. Tá vendo? Aí vai baixar inteiro aqui, ó. Então o vazio não vai ficar tão grande. Aqui o que acontece? Hoje eu não sei como é que tá o horário seus aqui, mas se eu não terminar hoje, eu mando no grupo amanhã o resultado dela. Da transformação. Vocês vão ver que vai mudar bastante. Aqui eu estou desembolando muito aquele mesmo critério de quem fez a aula de poda de seleção e refinamento, de tirar o galho que vai para dentro, galho que brota do galho em direção ao tronco, que sai na base, que vai embolando lá muito a base. Eu vou tirando todos aqui, ó. O efeito visual aí quase não muda nada. Muda na estética aí nenhuma. Não dá diferença nenhuma e vai desembolando o miolo dela. Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram perguntar que ficou aí? Alguma aresta? Eu achei que, assim, pela participação suas aí, eu achei que a galera assimilou bem. Não deu tanto questionamento quanto da outra vez. O Roque. Oi. Quando que vai ter outro curso de poda, seleção? Já tem uma previsão? Cara, a semana que vem eu estou pensando, porque o pessoal está pedindo muito. Então, amanhã, agora sábado, eu vou fazer a de adubação orgânica, que foi pedido do pessoal na internet. O pessoal está me pedindo muito para repetir o tema. Então, Valdemir, esses grupos são o seguinte, são grupos das escolas minhas que eu tenho. Tem vários grupos. Tem a escola em Salvador, com o Daniel.
em Goiás, Brasília, com o Maninho, do Cerrado Bonsai, no Rio, a Chácara Tropical, e o pessoal que está vindo da internet, eu estou recebendo no meu grupo da escola daqui de BH. Então, quem quiser, me manda um zap e eu adiciono lá no grupo aqui. Vocês ficam sabendo das informações do dia a dia nosso da escola, desses eventos, dessas aulas que eu coloco. Vocês ficam sabendo em primeira mão. E o curso online, Roque, em que pé está? Menina, estou dependendo do Ruben. A chácara voltou a trabalhar, atrasou um pouquinho, mas eu acredito que semana que vem a gente já deve ter novidade aí. Show. O Roque, é Vainer, cara. É Vainer aqui. Eu vou precisar sair um pouquinho, meu amigão, tá bom? Amanhã eu te dou uma ligada. Ficou muito. Gostou aí? O que você achou, cara? Show de bola. Fantástico, cara. Você é fera. Show. Amanhã eu te ligo. Obrigado, Vainer. Valeu demais. Deus abençoe, cara. Obrigado, galera. Valeu. Boa noite. Obrigado. Valeu. Boa noite. Aqui agora, menos é mais. É o minimalismo aqui que a gente está colocando em prática, ó, tirando os excessos. Igual o Davi falava, né? Que quando ele pegava a rocha, a escultura estava lá. Ele só tirava os excessos. O desenho que ele queria estava lá. O Davi não, Michelangelo. Aqui, esse peso visual tá legal, ó, tá legal. Esse tá legal, Roque, tá legal. Aí tá um pouco quadrado aí, olha. Onde que tá? Na borda externa da massa verde aí do lado direito, tá um pouco quadrado vendo daqui. Pronto, melhorou muito. Desculpa, mano, desculpa, velho. Aqui, peraí. Eu quero dar pelo menos uma noção aqui de como que a gente pode interferir, às vezes, com trabalhos simples, e isso interfere completamente aqui na forma dela. E é legal também você ver dentro da estética, eles colocam como parte da estética a questão desde a escolha do material. Ou seja, você começa a estética do bonsai quando você escolhe a árvore para trabalhar. A escolha é determinante. O pessoal da escola aí vive ouvindo eu falar isso. A escolha é metade do caminho, se não for mais. Material bom de partida faz toda a diferença. Então, aqui, beleza? O que vocês acharam aí? Já deu diferença? Lindo, Roque. Aqui agora eu tenho que melhorar. Aqui, deu muita diferença. Aqui agora, onde que eu vou melhorar? Aqui eu vou melhorar. Aquele galho que a Maria falou, eu vou melhorar ele. Roque, é o Alexandre de Brasília. Fala, Alexandre. Tem a quantidade de patamares, assim, um padrão, ou você tem liberdade? Tem liberdade total. O que tem muito é o seguinte, é peso. Tronco muito grosso, copa frondosa, primeiro galho forte. Tronco muito fino, copa mais leve e primeiro galho mais leve também. Então, se você tem uma árvore com tronco muito fino, o primeiro galho é importante que ele não seja muito pesado, porque senão traz um desbalanço na composição. Então, a composição, essa coerência é muito importante, sabe? Respondido aí, cara? Ok. Show. Roque. Oi. A gente tem... Bom, quase toda a planta tem algum ponto para consertar algum defeito, né? É uma planta que tem o chare... Desculpa interromper. Só para dizer que tem 99, hein? 99 participantes. Como assim?
Não, 66. Aqui tá 99 para nós. Mano, eu tô vendo de cabeça para baixo. 67, tá aqui. 67. 67. Olha lá, olha o galho, ó, como é que tá, olha o efeito que tá dando nele, olha. Ó, que legal. E aí a gente vai fazer... Trouxe um, ó. Tá dando diferença aí, tá? Não tá? Tá acompanhando o segundo, o primeiro. Isso aí. Rock. Oi, diga. Convida a galera para domingo para nossa live 4 horas. Ah, é, ó, domingo tem uma live minha e do Daniel no Instagram. A gente vai falar da escola lá em Salvador. Quem puder prestigiar, a gente vai lançar uma artezinha, compartilhe, chama os amigos, sogra, cunhado, todo mundo tá valendo. Boa, Daniel, obrigado. Outra coisa ó, que eu queria pedir para todos. Pode perguntar, desculpa. E aí, cara, ó, eu queria agradecer as pessoas que participaram dessa aula por permitir que você, com todo o seu trabalho que teve de organizar a aula, poder dar realmente a aula e deixar que um neófito como eu pudesse aprender. Então, as pessoas que participaram, teve um pico, eu acho que foi de 86 participantes, maravilha. Hoje, realmente, foi show, cara. Parabéns, Rock, viu? Parabéns. Eu peço desculpa por esses contratempos que nós tivemos aí de internet aí, que atrapalhou um pouco o andamento. No meu cálculo, dava para eu ter dado aquilo e terminado a árvore aqui com tranquilidade. Infelizmente, ficou muito tarde. Rock, só tem uma coisa. Qual é o seu plano final para essa árvore? Você vai fazendo, mas eu queria saber, não tem que fazer o tal do plano antes? Depois? Sim. Tá. Então, qual é o seu... Hoje você quer terminar ela, deixar ela como? Hoje eu quero deixar ela com os galhos, já com os espaços bem no lugar, os patamares definidos, ela com a forma já bem definida e agradável. Uhum. Eu já estou trabalhando. É porque, na realidade, o que acontece? Esse caso aqui já é um caso que não dá muito para a gente levar em conta essa questão, porque essa questão do planejamento ela é muito quando é construída a árvore. Essa árvore, o bonsai a gente faz em 3 estágios. No primeiro momento, você preocupa com o tronco. Você faz o tronco. No segundo momento, você faz o estrutural dela. Do tronco para o estrutural é onde entra o grande peso do planejamento. Porque o estrutural, você coloca os galhos na posição, mais ou menos. Aí depois é refinamento. Refinamento é o quê? O estrutural está ali, você já vai montar os patamares, você vai montar os volumes em torno da árvore. Então, o planejamento mesmo é nesse estrutural que ele ocorre. Aqui agora é jogo, encher, preencher, é o fácil. Aqui agora é o gostoso, entendeu? Entendi. Você Obrigada. conseguiu entender alguma coisa aí do contexto todo? O que você achou? Nossa Senhora! Muito interessante. Eu estou tentando assimilar ainda. É a minha primeira aula de bonsai, imagine. Não, sim. Não, mas você começou com uma aula que é muito legal, que é uma aula de estética, que eu acho que devia ser o começo de todo mundo. Por isso que eu te dei o toque. Massa, muito obrigada. Eu que agradeço. Aqui agora, olha a forma dela como que ficou. Ó. Tirar esse excesso de arame aqui, peraí. É um ralandinho ou um semperverde? Agora, ali na forma, tem um galho que está passando aqui da conta. Ó. Já viu o que foi aqui. Cheiro errado. Conversando com vocês, eu puxei demais. Errou, professor? Errei. Hoje a gente erra tanto, nem te conto. Ó, nem precisa desse. Eu puxei aquele, esse daqui tem que vir aqui, ó. Achei. Pode concentrar. Sabe aquele negócio, Fernandinha? Vocês, mulheres, conseguem fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Nós, homens, não. Entendeu? Aí, melhorou agora. É engraçado, né, Rock? Por que você acha que tem mais homens no bonsai do que mulheres? Porque o bonsai trabalha muito a parte feminina da gente.
Então, o homem, quando vai fazer o bonsai, ele está procurando desenvolver o lado feminino. Porque o lado feminino é o lado de forma, o lado estético, é muito o lado feminino. Então, e o homem acaba que a gente é um mundo machista e tem poucas atividades que o homem vai fazer que não tenha preconceito. Então, o bonsai é uma delas, entendeu? Então, assim, a busca é muito, muito por isso. Isso, na minha opinião, né? É porque a gente mexe muito com o lado feminino. Você vê que a maioria do TV de decorador, por exemplo, ou é mulher ou é gay. É que tem o lado feminino muito forte. Então, eu acho que é uma maneira de buscar equilíbrio, de buscar esse equilíbrio entre o masculino e o feminino, sabe? Interessante. Mas o engraçado é que nós, mulheres, somos bastante minoria, né? Não, nossa senhora. E ó, eu vou falar com vocês uma coisa. De um tempo para cá tem melhorado muito isso. Aí no Rio mesmo, no Rio é um caso à parte. O Rio a quantidade de mulher é bem acima da média do Brasil. E na Europa, então, na Europa não tem mulher no bonsai. Raríssimo. Eu te falo aí agora aqui, ó, 20 profissionais de bonsais bons na Europa, uma mulher. Entendeu? Então, assim, aqui no Brasil a gente ainda está melhor que a Europa e no Rio ainda melhor ainda que o Brasil. O Rio tem muita mulher procurando bonsai. No Japão, o Rock, melhor ainda do que a Europa? Porque o Japão é um país bem machista, né? Também. Pior. Lá no Japão não tem mulher, não. Não tem nada, né? Nem mulher, nem gente nova, praticamente. O Japão está com esse problema lá no Japão. Faltando jovem no bonsai lá. Porque a cultura nova agora, eles estão muito no high-tech, eles esqueceram um pouco essa tradição, sabe? Eles estão com várias campanhas lá agora para tentar trazer os jovens para o bonsai. Aqui, ó. Nossa, tão bonito. Tá muito pesado aqui ainda, tá vendo? Uhum. Vou melhorar aqui agora. Rock, muito obrigado. Eu vou ter que dar uma saidinha, viu? Muito obrigado. Aula show. Nós estamos firmes. Beleza. Aula show, Rock. Parabéns. Obrigado, viu, turma? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tem problema o gin ficar virado para frente, Rock? Não, o gin não tem problema. O ideal é o seguinte, o ideal é que você não tenha nem gin e nem galho apontando para o olho, que eles falam, é o termo que eles usam, sabe? O ideal é que ele seja sempre de lado. Por exemplo, o galho frontal, ele não é aqui, ele é pro ladinho abrindo para frente, entendeu? É sempre assim. Então, evite elementos apontando. O que é gin mesmo, Rock? Gin é o galho. Quando é o galho morto, é gin. Quando é o tronco morto, chare. A questão de apontar também tem a ver com a cultura deles, né, Rock? Eles não fazem não assim. O não deles é assim, ó. Apontar para eles lá é uma grosseria monstruosa. É uma falta de educação enorme. Olha lá como melhorou o outro galho só com esse ajuste. Aí eu vou tirar o excesso. Aqui tem um galho que está over aqui, ó. Vou tirá-lo. Já deu leveza para o patamar. Fala um pouco do buchinho. Falar um pouco... Desculpa, não escutei. Isso aí é um buchinho, né? Fala um pouco do buchinho. Aqui no Rio a gente não consegue trabalhar buchinho, cara. É muito difícil de manter vivo. Cara, o buchinho é o seguinte, o buchinho sempre, toda vez que você for perguntar alguma coisa de uma espécie, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o quê? A origem, de onde que vem a espécie. O buchinho é de onde? Você sabe, não? É do sul, né? Não, o buchinho é da Europa, Mediterrâneo, Espanha, Itália, França, é daquela região. E ele é de montanha, ele é de frio. Por isso que ele sofre tanto no Rio. Apesar de que esses foram produzidos aqui no Brasil, mas mesmo assim o Rio não é um lugar ideal para ele. E
ele não tem problema com maresia, ele suporta bem maresia, porque lá ele está desde o nível do mar até na montanha mesmo. E na montanha é impressionante, ele fica embaixo da neve, lá ele fica vermelhinho, cara. Fica todo vermelho. Então, é uma árvore, assim, por ser de frio, essa questão da dificuldade aí no Rio de mantê-la, sabe? Agora, ele odeia excesso de água. Então, ele é uma árvore que tende a muita raiz, ela enraiza muito, dá muita raiz. É uma árvore muito generosa em enraizamento. Então, você tem que tomar muito cuidado com substrato e com rega. Substrato bem aerado. Eu, aqui nesse caso, eu uso só o caco de telha mesmo, puro, que é os pedrisquinhos, né? Olha lá. É só isso. E ficar atento a período de replante. Demorou muito, ela dá raiz demais. Uma árvore dessa daqui, 3 em 3 anos eu replanto. Se fosse uma jabuticabeira, já daria para fazer em 6 em 6 anos, 7 em 7 anos. Sabe? Então, e ficar muito atento aos sinais dela também. Ela dá sinais claros se tiver alguma coisa errada com relação a excesso de água. Principalmente a cor. O verde dela é um verde bem fechado, dá para vocês verem aqui. Já se ela começa a ter excesso de água, ele já vai ficar muito amarelado. Entende? Aqui. Eu tenho um buchinho, o meu é aquele da casca mais rugosa. Esse é qual? Esse é o Arlandi. Essa espécie, ela sai um botão às vezes. Isso. Né? O que é esse botão aí? Porque parece que quando ele sai, ele não vai para frente. Maninho, você tá aí, Maninho, ainda ou já foi embora? Tô aqui, tô achando graça aqui dos botões. Você responde ele aí do Arlandi, que é a sua especialidade. Olha só, os botões são inflorescências. É conveniente você, depois que fizer a poda, remover o resto que sobrou. Essas bolinhas. Ele estimula, quando você retira, ele estimula a brotação, a vegetação, né? Ele passa a vegetar mais, em vez de ficar preocupado em fazer flor. Respondeu? Então, entendi. Eu achava que seria um botão que iria abrir de flor mesmo. Ele abre, mas tem algumas condições. Precisa ter uma adubação melhor, uma adubação voltada para floração e bastante sol. Ele gosta de bastante nitrogênio. Legal, entendi. Muito obrigado. É uma árvore, isso aí que o Maninho falou é importante. É uma espécie que é muito gulosa. Você precisa adubar muito, entendeu? Eu vejo esse que buchinho... faminta. Esse buchinho é aquele mesmo buchinho que vende em garden, em horto, que o pessoal faz aquela formato de bola? Esse aqui mesmo, o próprio. Ó, aqui agora já está quase lá, pessoal. Consegue ver aí, ó? Aqui não precisa tanto. Aqui um pouco. Deixa eu ver esse galho. Não aramei esse. Não esse, falta esse. Mais 1 ou 2 galinhos aqui já vai dar para vocês verem o resultado. Que ótimo. Terminamos hoje ainda. Jesus, que barulho. Oi. Deixa eu desligar aqui. Desligo aqui que desligo de todo mundo. Tá. Ô, Roque, no caso do Chari, tem como ter essa exceção do veio morto ficar todo para frente da planta? Cara, essa é uma das poucas que não. É crucial que tenha veio vivo na frente. Por quê? Por que eu te falo? Porque é o seguinte, no Japão, o tanuki, o termo tanuki, você sabe o que é o tanuki, não? Sim, sei sim. Então, porque o tanuki não é considerado bonsai, é considerado enganação, entendeu? E aí, quando você tem o veio vivo, principalmente o veio vivo tubular, porque é importante que tenha o veio vivo e é importante que ele seja tubular.
você já demonstra claro que não é um tanuki, entendeu? Tanuki é quando põe a árvore morta junto, né? Para fingir um veio morto, né? Você junta um ao outro. Não, você pega um toco e coloca pega uma muda e cola num toco morto, que não é dela. Aí é o tanuki. Eles não consideram bonsai, consideram enganação. Mas né? Veio morto, ele tem que vir desde a base da planta ou ele pode aparecer em algum momento? Não, pode aparecer em algum momento. O que é importante é o veio vivo. O veio vivo ele tem que estar no Tatiagari. O primeiro terço inferior da árvore tem que ter o veio vivo. É crucial e imprescindível. Entendeu? Agora, o shari aí é tranquilo. Você pode ter ele só no pedaço, só no trecho, só em cima, só embaixo, só uma faixa no meio, assim. É muito comum, a gente usa muito para corrigir conicidade invertida. Você tem uma conicidade invertida no tronco. O lugar da conicidade invertida, você faz um veiozinho só para tirar esse efeito. Você entendeu o que eu estou falando? Que o cérebro ele entende a casca sendo o tronco. Se você mete um shari no meio, você não vê mais a conicidade invertida, você vê o shari. Você tira o foco, você tira a atenção, entendeu? Perfeito. É verdade que o buchinho não aceita bem a armação? Corre risco de secar galho? Cara, eu não tenho muito problema, não. O negócio, você sabe o que é? Que eu acho que conta mais do que esses critérios. Primeiro, o pré, como que a árvore estava quando foi para trabalhar. O pós, como que você tratou da árvore depois que você trabalhou. Principalmente o pré. Se ela está saudável, aquilo que eu falei, pega a árvore, leva para casa, deixa ela vegetar, deixa ela ficar forte, aí sim você faz a intervenção. Então, o que pega mais é isso. Eu nunca tive problema com buchinho de seca-galho com aramação, não. Já teve, Maninho, algum problema assim com você aí? Mano, câmbio. O buchinho aceita poda drástica? Aceita. Só que parecido com o junípero, você não pode deixar ele sem folha. É importante que você deixe, por exemplo, tem um buchinho meu aqui que para eu sair da altura que eu peguei ele, que era uma bola de jardim enorme, maior que eu, para eu chegar na brotação que eu usei, foram 3 anos podando. Podo, brotar. Podo, espero brotar. Podo, espero brotar. Aí que eu arrumei. Então, você tem que ir, você vai podar, deixa um pouquinho verde no galho. Aí ele vai brotar para trás. Aí você vai abaixando aos poucos. Não é igual uma jabuticaba, uma acerola, uma pitanga, um piteco, que você pode cortar e ele vai brotar. Você pode cortar e ele brotar, mas você pode cortar e ele sentir, entendeu? Então, por segurança, por risco, por trabalhar com mais segurança, a gente deixa sempre, vai por partes. Começar a trabalhar uma pitanga, Roque, é de mais ou menos quanto tempo? Depende muito do material, mas é rápido. A pitanga é uma planta generosa. Se você pega uma árvore boa, já com tronco bom, você vai demorar aí 3, 4 anos, você está com ela pronta. Já um buchinho demora um pouco mais, é uma planta com crescimento mais lento, vegeta mais lento, ela vegeta menos, sabe? Entendi. Obrigada. Roque, o ficus é uma planta de crescimento vigoroso, é uma planta boa, assim, trabalho mais rápido, vamos dizer assim? Mais rápido. O ficus é uma das mais rápidas, velho. Eu tenho visto alguns chorrinhos, alguns ficus, e são bem trabalhados, e o pessoal relata não demorar muito, né? Ramificar fácil. É a mais rápida, é uma das mais rápidas, é o ficus. Ah, perfeito, legal, legal. Se for comparar com o buchinho, vamos fazer um parâmetro assim, imagina que o ficus é uma Ferrari e o buchinho um Fusquinha com um carburador ruim ainda. Ó, querido, boa noite, viu? Boa noite, gente. Aí. Boa noite. Ótimo você ter vindo, viu? Adorei. Também, adorei.
Um abraço, Beijão, muito obrigada. Fala que eu mandei lembranças. Pode deixar, eu aviso. Espero revê-los em breve. Nem que seja assim, né? Pelo menos assim, a gente está se vendo. Um abraço, viu, gente? Boa noite, obrigada. Obrigada por atender. Até logo. Olha aí, galera. Já conseguiu mostrar aí o peso visual, tá bem forte para lá, né? Tem que dar uma trabalhada melhor aqui. Bom, pessoal, não vou entender muito com vocês, não, porque senão o nego vai apanhar da patroa aí hoje. Agradeço mais vocês a paciência, vocês terem a última pergunta. Até agora. Oi, desculpa, pode fazer. Em relação ao ápice, você vai deixar nele ou vai esperar brotar um pouco mais? Não, eu vou só abaixar mais aqui, ajustar mais. Era isso que eu estava pensando no meu questionamento. Porque aqui eu vou chegar aqui ainda, sabe? Mas o que acontece? Agora eu prefiro ir na paciência, com calma, porque tem uns galinhos aqui que eu quero ver o que eu vou fazer. Tem um jogo aqui que eu vou fazer ainda aqui, ó. Não, mas é uma transformação incrível, viu? Impressionante. Assim, e você vê que é uma árvore que parece que está pronta e que não tem muito o que fazer. Você vai mexendo, você joga muito com a copa. É aquilo que eu vivo falando. Mas já aparece outra planta. O que me interessa está aqui. A copa é muito fácil de se mexer. Uma intervenção, às vezes, 2 horas que você trabalha na árvore, você transforma a copa dela inteira. Agora, aqui não. O caráter dela é o que fica. E por isso que é tão importante esse setor da árvore. A gente trabalhar de baixo para cima, trabalhar a base, o nebari, o tatiagari, com muito mais precisão do que com a copa. E hoje, o que eu vejo no Brasil? É uma preocupação extrema com copa e esses aspectos, esses detalhes cruciais, básicos, essenciais, negligenciados, deixados de lado. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Podemos acabar por aqui. Boa noite. Obrigado, Roque. Ótima aula. Obrigado, gente. Na última. Desculpa pela interrupção. Show. Ohayou. Roque, só uma pergunta sobre o crescimento. O humus, ele é uma planta de crescimento vigoroso também ou ele é mais lento? Não, muito, muito rápido. Ele é quase igual ao ficus, no nível do ficus. É que eu tô com uma planta aqui, um humus, só que ele não tem um crescimento tão grande assim quanto... Ele tá mais lento o crescimento dele. Qual o substrato que ele tá? Ele é 100% inorgânico. E a adubação eu tô cuidando com um ecoadubo. Ecoadubo. Só faz com ecoadubo? Tá no sol? Tá no sol. Aí eu uso o ecoadubo e eu uso um fermentado de uva também. Ótimo. Você tá em qual cidade? Itapema. É litoral de Santa Catarina. É frio aí? Tá frio aí agora? Não, tá calor. Calor e frio. Então, porque o humus, o que acontece? Ele é uma árvore que no frio ele para mesmo, ele é de folha caduca, né? Quando é lugar muito frio mesmo, ele perde todas as folhas. Sabe? Então, muitas vezes, até por estar no outono, mesmo que não esteja frio, a duração do dia do outono é menor do que no verão. Então, ele já entende como outono, ele desacelera mesmo, é normal. Ele dá uma desacelerada nessa época do ano. Ele não vai crescer o tempo todo igual, não, entendeu? Entendi. É muito diferente a cidade vegetativa dele do outono para o primavera, para o inverno. Nessa época do outono, é melhor diminuir a adubação, Roque? Não, cara, pelo contrário. O outono é a época em que a adubação é mais importante. Porque é a época que a árvore está fazendo reserva para passar o inverno. A floração, frutificação e desenvolvimento primaveril vai ser diretamente proporcional à adubação feita no outono. Na minha opinião, é a época mais importante de se adubar bem no outono. Eu carrego muito aqui no outono. E não paro no inverno. Entende? Perfeito, entendi. Obrigado pela aula.
Boa noite. Boa noite para vocês. Show de aula, obrigado. Amanhã. Boa noite, Roque. Obrigado. Eu que agradeço. Show, boa noite, valeu. pessoal. Valeu, Roque. Valeu, Obrigado. Tchau, Roque. Um abraço, boa noite, boa noite. Boa noite.